Sejam bem-vindos ao canal. Hoje vamos falar de uma obra conhecida, sobre um dos momentos mais marcantes da história recente. A Revolução Francesa, que teve um opositor chamado Edmund Burke. Ele escreveu um livro chamado Reflexões sobre a Revolução Francesa. Reflexões sobre a Revolução Francesa é uma obra escrita por Edmund Burke, um político e filósofo irlandês do século XVIII. Publicada em 1790, esta obra se destaca como uma das mais influentes e importantes contribuições para o pensamento político conservador. Ela foi uma resposta direta à Revolução Francesa, que estava em pleno curso na época e causando agitação em toda a Europa. A obra de Burke é uma crítica feroz à Revolução Francesa e seus ideais iluministas, que pregavam a igualdade, a liberdade e a fraternidade. Para Burke, a Revolução Francesa representava um perigo iminente, uma vez que desmantelava as estruturas tradicionais de poder e autoridade, substituindo-as por uma ordem revolucionária que ele acreditava ser volátil e incerta. Uma das principais críticas de Burke à Revolução Francesa é a ideia de que ela promovia uma forma perigosa de racionalismo e individualismo, que negligenciava a importância das tradições, da história e da experiência acumulada ao longo do tempo na formação das sociedades. Ele argumentava que a mudança radical e a quebra brusca com o passado poderiam levar a um caos e à destruição da ordem social. Burke também era um defensor da autoridade e da hierarquia, acreditando que a estabilidade da sociedade dependia da preservação dessas estruturas. Ele via a Revolução Francesa como uma ameaça direta a esses princípios, pois promovia a igualdade radical e a eliminação das distinções sociais. Além disso, Burke enfatizava a importância da prudência e da reforma gradual em vez de mudanças revolucionárias. Ele argumentava que as mudanças na sociedade deveriam ser feitas com base na experiência e no respeito pelas instituições tradicionais, evitando os excessos que ele associava à Revolução Francesa. Importante ressaltar que a obra não se limita apenas a uma crítica à Revolução, mas também apresenta uma defesa vigorosa dos valores tradicionais, da estabilidade social e do papel das instituições hereditárias na manutenção da ordem. Burke argumenta que a sociedade é um contrato entre as gerações passadas, presentes e futuras, e que a tradição e a continuidade são essenciais para manter esse contrato intacto. Ele via a Revolução Francesa como uma traição a esse contrato, uma vez que desconsiderava os valores acumulados ao longo de gerações. Outro ponto crucial abordado no livro é o ceticismo de Burke em relação à ideia de que a razão pura e abstrata pode ser a base para a construção de uma sociedade justa e equitativa. Ele defendia a importância das tradições, costumes e instituições como fontes de sabedoria prática que as gerações anteriores haviam acumulado ao longo do tempo. Além disso, Burke expressa preocupações sobre a crescente centralização do poder e a falta de limites adequados para o governo na Revolução Francesa. Ele temia que um governo demasiado centralizado levaria à tirania e à opressão. Seus argumentos influenciaram o desenvolvimento do pensamento político conservador, que valoriza a descentralização do poder e a preservação das liberdades individuais. Alguns dos principais pontos de Burke na obra. 1. Desprezo pela experiência histórica. Burke critica a Revolução Francesa por sua rejeição à experiência histórica e por sua tentativa de criar uma nova ordem política e social com base em teorias abstratas. Ele argumenta que a sabedoria acumulada ao longo de séculos é fundamental para a governança eficaz. Ignorar essa experiência é perigoso. 2. Destruição da ordem social. Burke vê a Revolução Francesa como uma força que despedaça a ordem social tradicional, resultando em caos e desordem. Ele acredita que a ordem social é necessária para a estabilidade e a segurança das comunidades e que sua destruição levaria ao anarquismo. 3. Rejeição da religião e da moralidade.
Burke critica a Revolução Francesa por sua hostilidade à religião e à moralidade tradicionais. Ele argumenta que a fé religiosa e os valores morais desempenham um papel fundamental na manutenção da ordem e da coesão social e que sua supressão enfraquecerá a sociedade. 4. Radicalismo e violência. Burke condena a violência e o radicalismo associados à Revolução Francesa. Ele vê a Revolução como um movimento que recorre a métodos brutais, como o terror, para alcançar seus objetivos, e ele acredita que a busca por uma utopia política justifica a crueldade. 5. Desprezo pela herança cultural. Burke argumenta que a Revolução Francesa mostrou desrespeito pela rica herança cultural e artística da França, com a destruição de obras de arte e monumentos históricos. Ele considera isso como um exemplo do desrespeito à continuidade cultural que a Revolução representava. 6. O papel da propriedade. Burke enfatiza a importância da propriedade como um pilar da estabilidade social e econômica. Ele critica a Revolução Francesa por sua disposição de confiscar propriedades da nobreza e do clero, argumentando que isso mina a segurança das propriedades individuais e cria incerteza econômica. Em suma, Reflexões sobre a Revolução Francesa é repleto de críticas de Edmund Burke à Revolução Francesa e aos ideais iluministas que a impulsionaram. Suas preocupações abrangem uma variedade de aspectos, desde a rejeição da experiência histórica até a destruição da ordem social, e essas críticas desempenharam um papel significativo no desenvolvimento do pensamento político conservador. Reflexões sobre a Revolução Francesa teve um impacto duradouro na política e no pensamento conservador, influenciando pensadores posteriores e servindo como uma defesa apaixonada das tradições, da ordem social e da estabilidade. Embora as opiniões de Burke tenham sido criticadas e debatidas ao longo dos anos, sua obra continua a ser uma leitura fundamental para quem deseja compreender as raízes do pensamento político conservador e as controvérsias em torno da Revolução Francesa. O link para ver ou até mesmo adquirir o livro está na descrição do vídeo. Se inscrevam no canal e ative as notificações.